agradeço a todos os outros componentes, né, que fazem toda a organização dessa feira de leitura. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Porque eu tô na aldeia, algumas vezes pode ser que o sinal dê aquela fugidinha, mas aí vocês vão me dizendo para a gente poder ir ajustando à medida que for possível. Então, como já apresentado, eu sou Eduardo Sucuru, né, sou professor indígena no território. Atualmente, estou como gestor de uma escola de ensino médio aqui no território e sou também conselheiro de educação, né, pelo COPISO, Conselho de Professores Indígena Sucuru do Urubá. Esse conselho que pensa junto às lideranças, né, a organização, a mediação da educação dentro do território sucuru. Como eu dizia, é uma satisfação imensa participar mais uma vez desse minicurso, né, com vocês. Acredito que tenham outras pessoas, não sei se as meninas da pedagogia estão aí novamente, né, do curso anterior, mas acredito que, à medida que a gente for conversando, né, a gente vai construindo e ressignificando alguns saberes, né? Hoje eu me proponho a falar sobre o projeto político pedagógico, né, e essa prática interdisciplinar da escola Sucuru. Como tudo isso acontece, né, como é que a prática pedagógica dessa escola tem também fortalecido a tradição, a cultura e a religiosidade do nosso povo. Então, eu dividi a minha fala em 3 blocos, né, para a gente poder ir conversando, à medida que eu fiquei pensando e queria conversar com vocês, ajustar com vocês. À medida que eu terminar cada bloco, ou à medida que eu concluir a abordagem desses 3 blocos, vocês podem estar participando. Eu acho interessante que vá surgindo, né, as dúvidas, as perguntas, a interação. Então, se vocês quiserem, à medida da minha fala, tá, interrompendo para poder tirando dúvida, poder também contribuir, eu acho importante. Se não, a gente deixa para o final, né? Mas é importante que aconteça. Então, a educação específica, diferenciada, intercultural para os povos indígenas em Pernambuco é uma das primeiras lutas a ser travadas no estado de Pernambuco. Quando, em 1990, 92, mais precisamente, reuniram-se na aldeia Lagoa, território indígena Sucuru, região Serra, membros, né, ou parentes de outras etnias, a fim de pensar como seria ofertada essa política de educação específica nos territórios. Uma vez que, nesse mesmo tempo, nesta mesma época, nós, particularmente, estávamos também buscando, né, defendendo a retomada do território. Então, automaticamente, a luta pela reconquista do território se deu intrinsecamente relacionada à luta pela reconquista da escola Sucuru, da escola indígena. Então, como eu disse, em 1992, acontece na Aldeia Lagoa o primeiro encontro, né, de professores, de lideranças, para pensar essa logística do campo da educação específica no nosso estado. O nosso eterno líder, né, o saudoso Chicão Sucuru, já compreendia que era a partir da escola que as crianças, a comunidade, iria poder fortalecer os costumes dos mais velhos, os costumes tradicionais dos mais velhos. Então, a gente já percebe aí a importância que tem a escola, né, propriamente dita, e não restringida apenas à estrutura física,
mas a escola, a educação, como instrumento, como ferramenta de fortalecimento para a prática da tradição sucuru. Então, quando o Sicão ele traz isso, ainda nessa década de 90, dizendo da importância do professor dessa escola ser o professor indígena, da importância de se falar a língua materna ou os registros orais da língua materna, assim como aqui em Sucuru nós temos apenas esses registros, era de fundamental importância, porque a escola iria estar sendo estruturada a partir da vivência da comunidade. Então, pensar em uma escola indígena, específica e diferenciada, é pensar em uma escola que trabalhe, que valorize, que respeite, que vivencie os costumes dos nossos mais velhos, dos nossos toipes, né? Dos nossos ancestrais. Então, o Sicão, ele, na verdade, foi e é o nosso grande professor, o nosso grande mestre. Isso, é claro, em parceria com o pajé Zequinha e as lideranças que, naquele momento, já faziam parte dessa nova ideia da organização sociopolítica do povo sucuru. Percebam que nós tivemos, né, e temos Sicão como o nosso patrono da educação. Além de líder, né, um excelente e um grande professor. Então, associado a essas conquistas, associado a estas lutas, né, nós fomos buscando como intensificar essa prática, como de fato fortalecer e garantir que a escola Sucuru fosse de fato uma escola específica. Alguns artigos, né, da Constituição nos dão esse direito. Sicão, inclusive, teve ação na Constituinte de 88, né, representando os povos do Nordeste e acompanhado por algumas pessoas dos povos indígenas aqui do Nordeste. Sicão tem essa participação porque a busca dele, o objetivo dele era, né, e é hoje por nós, legitimar o território, legitimar a educação específica, legitimar essa saúde, essa subsistência como forma, né, de fortalecimento da tradição, dos costumes dos nossos toipes. Então, com essa garantia, né, os artigos 231, 232 mencionam, né, o direito a essa especificidade, nós vamos desenhando qual é o formato, qual é o modelo de escola que nós queremos. E aí, contudo, percebemos que nós não queremos apenas uma escola para formar a criança, o jovem, o adolescente, o idoso, o adulto, como leitor. Nós entendemos que a escola ela tem um papel que vai muito mais além do que ensinar a ler, a escrever, a contar e a interpretar. É o lugar das socializações, das construções, dos fortalecimentos desses saberes. E aí, para que essa escola seja de fato específica, né, seja de fato característica a partir de toda a vivência da comunidade, não é só o professor que ensina. O mais velho ensina, o adulto ensina, a criança nos ensina. Essa relação de saber, de construção, né, de troca, é o que caracteriza, né, essa escola, a escola específica. À medida que eu estou me alfabetizando, eu estou também construindo, reconstruindo, ressignificando os saberes da minha comunidade. À medida que eu estou concluindo o ensino médio aqui no território, eu estou também me preparando para levar diante do território a história, a tradição, a resistência, é o processo de luta da minha
comunidade, do meu povo. Então, quando nós vamos pensar o projeto político pedagógico, né, a partir da estadualização das escolas, vale salientar que, até 2003, as escolas, né, aqui no território, eram ainda escolas orientadas pelo município local, pela gestão municipal local. Com um decreto criado, os povos indígenas em Pernambuco têm o direito de optar por que sistema essas escolas seriam geridas, se pelo sistema municipal ou se pelo sistema estadual. E aí, em unanimidade, em conselho, os povos indígenas em Pernambuco resolvem que a educação específica no Estado seria ofertada pelo Estado. Isso nos traz uma autonomia, porque a partir desta opção, desta escolha, nós começamos a pensar especificamente essa escola e suas práticas. Os saberes que serão construídos, né, os espaços dessas aprendizagens e os agentes. Então, nós começamos, a partir de 2003, com a estadualização das escolas Sucuru, a intensificar o desejo do cacique Chicão, que fora assassinado em 1998. Então, o Chicão, ele nos impulsiona a pensar esse diferente, a pensar essa diferente, mas no meio desse processo, fisicamente, Chicão é interrompido, né? E nós, Sucuru, continuamos a luta, o seu legado, a sua busca. E hoje, inclusive, é muito satisfatório, porque muito do que a gente já vivencia, já construiu, se percebe, né, realizando um desejo, né, que Chicão Sucuru nos incentivava. Então, quando a gente vem pensar o projeto político-pedagógico, nós vamos dizer, primeiramente, né, que o objetivo desse projeto político-pedagógico da Escola Sucuru é de formar guerreiros e guerreiras. Isso é carro-chefe no nosso PPP, porque quando nós nos referimos a esse guerreiro e a essa guerreira Sucuru, nós não estamos apenas nos referindo no sentido de guerrear. Não é nisso, não é nesse o sentido, não é esse o sentido. Nós estamos nos referindo à formação do guerreiro que vivencia, né, que pratica e que defende a sua história. Diga-se de passagem, nós tivemos um processo de perseguição, né, de colonização, de perseguição, de massacramento grande no território. Nós tivemos, assim como o cacique Chicão, várias outras lideranças assassinadas nesse processo. Então, tudo isso fez com que o povo Sucuru se fortalecesse. E o intuito da escola indígena, da escola Sucuru, era também fortalecer, né, toda essa vivência, toda essa história na escola. Então, quando nós pensamos em PPP, nós... Oi. Sim, quando você fala que as escolas deixam de ser de um regimento municipal e passa para o estadual, qual é o benefício disso em relação às escolas Chucuru? Tá. Quando nós estávamos sendo orientados, né, ainda pelo sistema municipal, houve um tempo em que, por exemplo, nós não podíamos sequer manifestar a nossa crença dentro da escola. Isso eu tinha 2 anos de idade ou menos, né? E os nossos professores, né, alguns professores, supervisores que na época vinham, não permitiam que a manifestação da cultura tradicional do povo Sucuru fosse evidenciada. Por quê? Estávamos aí, nesse processo, vivenciando, como eu disse anteriormente, né, uma perseguição. Então, era muito mais fácil dizer que não existia índio no território. Era muito mais fácil
dizer que o nosso ritual pertencia a outros tipos de rituais. E o que a gente faz na mata não era permitido, era satânico. Então, era muito mais fácil, de fato, abolir, né, a existência do povo indígena, do povo sucuru. É tanto que, com esse processo de colonização, mas também de perseguição interna, né, muitos dos nossos antepassados resistiram para assumir a sua identidade étnica. Quando, por exemplo, houve uma pesquisa em que uma antropóloga passou aqui pelo território, Vânia Fialho, conhecida, né, uma parceira nossa, junto com o pajé Zequinha, e eles passavam de comunidade em comunidade, antes compreendidas como e chamadas de sítios, perguntando quem era indígena, quem se assumia indígena. E muitos dos nossos parentes, infelizmente, negaram a sua autoidentidade, porque existia uma perseguição por trás de tudo isso. Nós estávamos em um município, estamos em um município que naquele momento ainda não aceitava a ideia de que a Serra do Ororubá era uma serra composta por indígenas, sim. Tentando dizer que não éramos indígenas, que éramos caboclos, enfim. Então, com a municipalização dessas escolas, nós tínhamos, inclusive, já alguns professores indígenas atuando e outros professores não indígenas que vinham da cidade apenas repassar os conhecimentos oficiais, né? Ensinar, alfabetizar, na verdade. Porque naquela época, nós não tínhamos, por exemplo, o ensino médio ofertado no território, nós só tínhamos até a 4ª série. Então, eles vinham fazer o processo de alfabetização no território, mas a alfabetização, a lógica deles, de que quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, né, de que não existia o indígena, de que a gente iria fazer a oração, mas não iria poder cantar na sala o ponto do toré. Então, diante disso, foi onde o cacique Chicão, junto às demais lideranças, começaram a perceber que se o professor dessa escola fosse o professor indígena, nós teríamos muito mais condição de fortalecer etnicamente a história do nosso povo a partir da escola. Então, quando a gente decide, né, opta por estadualizar as escolas, né, a nossa rede de ensino hoje, por mais que tenha um sistema próprio de educação indígena, um conselho próprio de educação indígena, nós estamos, né, dentro desse quadro do Estado, mas com autonomia, né, autonomia em algumas particularidades, de fazermos a nossa prática didática pedagógica a partir da lógica do que é a escola, do que é o território sucuru. Então, a estadualização da escola nos daria essa autonomia, nos deu, né, esta autonomia. Hoje, por exemplo, como eu me apresentei, Maria Helena também, eu faço parte desse Conselho de Educação Indígena. Nós pensamos a política de educação indígena para o território sucuru. E junto aos demais povos, a partir de uma lógica da COPIP, Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, nós pensamos a nível de Estado como é que essa educação deve ser ofertada, quais são os direitos, o que é que nós precisamos buscar para que ela aconteça na prática. Então, a estadualização nos deu essa autonomia. Hoje, nós somos um grupo de professores, nós temos um grupo de quase 3.000 estudantes no território, né? Cerca de 200 professores indígenas, né? Todos os professores são da comunidade, e ou atuam na sua própria aldeia, ou estão na aldeia próxima, mas vivenciam, têm a história do povo, vivenciaram essa história, sabem o que é, por exemplo, dormir na retomada. Então, essa prática, né, essa vivência faz com que a escola indígena se fortaleça muito mais, com que o aluno, desde a educação infantil ao ensino médio, né, tenha acesso a uma memória, né, coletiva, uma memória oral do nosso povo, dos nossos. Não sei se eu te respondi.
Eu queria só destacar também, Eduardo, bom dia, né? Prazer lhe ver. A questão dos professores de arte, né, Eduardo? Que quando a gente visitou aí as aldeias, uma coisa que me impressionou muito foi exatamente esse reconhecimento que a Secretaria Estadual faz, né? De que arte indígena não é como o ensino de arte em outras escolas, né? E quem pode dar aula de arte são exatamente os mestres, né? Do conhecimento. Exato. Bom, bem lembrado, Esté, obrigado. Como estávamos, né, seguindo com a proposta do projeto político-pedagógico, essa escola diferente, essa escola que, de fato, atende a questão cultural do nosso povo, a gente vem justamente para o currículo. Que escola é essa? Né? Eu tenho um projeto político-pedagógico, eu tenho uma intenção da escola que eu quero. A gente hoje tem trabalhado muito a educação, né, que temos a educação que nós queremos. Nós temos construído muito ao longo desses anos, mas ainda há muito a se construir e a se conquistar dentro do estado de Pernambuco em relação tanto à educação como também ao professor. Então, a gente tem travado aí lutas que são constantes e que não vão ficando mornas, né? Muito pelo contrário, a gente tem buscado. Mas também estamos vivenciando um momento atípico, né? Porque todo esse governo que está aí também nos representando. Mas a gente sai do PPP, não sai, a gente vai ligando o PPP e vem para o currículo. Que currículo? O que é que eu quero ensinar na escola indígena? O que é que, de fato, caracteriza essa escola indígena e essa prática? Porque se a gente for falar de estrutura física, a nossa escola ela é comum à escola da cidade, na estrutura física. Só que o seu modelo de gestão, o seu modelo de atuação, ela difere um pouquinho. É essa autonomia que nós ganhamos com a estadualização das escolas. Então, primeiramente, a gente vai pensar um modelo de gestão, né, que pense coletivamente essas escolas. Hoje nós temos 36 escolas no território. 3 destas escolas são escolas que atendem do ensino infantil ao ensino médio. Só que essa escola tem sua particularidade. Eu estou hoje responsável pela escola de Simbres, por exemplo, Aldeia Simbres, Escola Indígena Milce Nilson. Nós estamos vivenciando agora o projeto didático 2020, que é comum a todas elas. Esse planejamento específico, esse currículo que é específico para o povo, mas que se difere na sua prática. Então, o que é que a escola Sucuru deseja ensinar? Né? Como é que a escola Sucuru avalia seus processos? Quais são estes agentes, né, e estes outros espaços da aprendizagem? Tudo isso a gente vai pautar na estruturação do currículo. E aí, como Esté lembrou, vem, né, esse direito de garantir, a partir de um currículo intercultural, né, específico, que a arte indígena faz matriz curricular, a nossa grade curricular. Nós estamos no processo aí de aprovação, né, para que isso venha ser prática na matriz, mas já está no nosso regimento. Então, por exemplo, além de trabalharmos aquilo que está no conteúdo oficial, na grade curricular comum, nós trazemos a história do povo, nós trazemos a resistência do povo, e nós trazemos essa cultura do povo sucuru para a escola. É onde entram, né, os professores de arte, que em uma espécie de cronograma atendem todas essas 36 escolas. Então, à medida que o estudante indígena, o estudante sucuru no território, ele tem acesso ao que ele precisa da base comum, ele também tem acesso ao que ele precisa e considera fundamental, tanto pela ótica de ser da comunidade, de vivenciar, de viver na comunidade, como também de ser escola. Ele tem o acesso ao saber
tradicional do nosso mais velho, que é a partir dos nossos mestres. Né? E foi uma conquista, Esther, ter os professores de arte, porque eles detêm, de fato, o saber tradicional. Eles detêm, né, o saber falar com a natureza, o saber ouvir a natureza. E é isso que Chicão dizia. É a partir da escola, Sucuru, né, que essas crianças valorizarão, fortalecerão os costumes tradicionais dos mais velhos. Então, os professores de artes, eles passam, né, em um cronograma organizado para atender cada aluno. Então, da educação infantil, os professores de artes passam ensinando qual é a valorização do território, né? O que é o tacó. Eu estou usando, por exemplo, agora, a barretina. A barretina é o símbolo identitário do povo sucuru. E não só isso. Como diz Dona Zenilda, a barretina é o manto da natureza. Quando nós estamos usando a barretina, é porque nós estamos nos fortalecendo, né, nos protegendo, ficando em contato, né, em harmonia com a natureza. Então, a criança na escola, ela aprende isso desde a educação infantil. Não só que a barretina é o símbolo, não só que a barretina é o manto, ela vai, inclusive, manusear isto. Né? O nosso tacó, a nossa barretina, é produzida da palha do coco. Então, eu não posso ir só em um pé de coco, retirar essa palha e fazer uma barretina e colocar na cabeça e ir embora. Então, o professor de arte, assim como o professor regular de sala, ele está ali dia a dia para fortalecer isso. Se eu vou tirar essa barretina, se eu vou retirar da mata um cipó, se eu vou retirar da mata uma cinta de bananeira, qualquer que seja o elemento da natureza que eu vá precisar utilizar, eu preciso, antes de mais nada, fazer o meu ritual, fazer o meu pedido, pedir licença para entrar na mata, porque é a casa dos nossos ancestrais, é a casa dos nossos encantados. Então, o professor de arte, ele tanto fortalece na prática, né, do fazer o artesanato sucuru, a arte sucuru, como ele também fortalece essa escola a partir do que ele traz de mais bonito, que é o seu respeito, que é a sua valorização pela nossa ancestralidade, pela nossa religiosidade. Então, isso está também pautado. Eduardo, a criança só tem acesso ao professor de arte na educação infantil? Não. Nós vamos seguindo esses estudantes do infantil ao ensino médio. Então, sempre que possível, né, o ensino médio ele já traz uma outra característica, porque aquele momento, ou é hora-aula, a gente tem a prática também de momento na escola, mas a gente sempre tem a presença dos professores de arte, que também são nossos bacurais, estão à frente. As escolas podem não vivenciam todos os dias, por exemplo, o toré, mas a abertura do dia de aula é com um ponto. Uma vez na semana, reúne as crianças para fazer o ritual, o toré, seja no pátio da escola, seja no terreiro dessa escola. E o professor é fundamental. É tanto que dentro do currículo intercultural da escola, das escolas indígenas, na educação indígena, nós vamos ver que na construção existem os espaços de especificidades de cada povo. Porque, independente de sermos, né, todo um povo indígena, nós estamos em regiões diferentes, nós vivenciamos situações diferentes. Então, o currículo ele também vem respeitando isto. E quando se trata da arte indígena, em Chucuru, nós construímos um currículo próprio para a arte indígena. Qual é, de fato, o objetivo da arte indígena na escola? Por que lutarmos há anos para que a arte indígena faça parte dessa grade curricular comum e específica da escola indígena, da escola sucuru? Qual é, de fato, essa importância? Nós temos, inclusive, entre o grupo, né, de professores de arte, o nosso mestre gaiteiro, o senhor Medalha, pessoa iluminada, sábia, né, detentor de um saber incrível. E seu Medalha ele vai às escolas,
ele vai às comunidades tocar o Membi, né? Entoar aquele canto lindo do Membi. E ele vai também ensinar, né? É lindo como ele diz, ele já tem uma idade avançada, uma certa idade, e ele diz que já chega nesses espaços tentando ver quem vai ser o seu sucessor. Quem é a criança? Quem é o jovem que já aponta, né? Que já aponta esse interesse, esse chamamento. Não vou nem dizer que é interesse, porque a gente acredita que é quando a natureza escolhe, né? Ele, por ser sábio, ele já consegue perceber. E é tanto que ele já tem alguns jovens que ele vem tentando fortalecer a essa prática, né, do ritual com o Membi. Então, assim, é incrível como essa relação acontece. O professor de arte, quando está na escola, ele está junto ao professor regular, né? Então esse momento se direciona para essa prática. Muitas vezes, por incrível que pareça, a criança, a partir destas aulas de artes, de seminários que nós fazemos de arte indígena nas escolas, chegam em casa e ensinam aos seus pais, ensinam às pessoas que convivem com você. E são pessoas que estão na comunidade, né? Mas que, por um motivo ou outro, não tiveram a oportunidade de aprender, de conhecer mais de pertinho essa prática. Então, você já se pegou em várias experiências, né? Os pais chegando para dizer, olha, eu aprendi isso com meu filho, é verdade. Eu aprendi desse jeito, é verdade. Eu não sei fazer uma barretina, não, mas o meu filho de 5 anos sabe. Ele pode fazer para você. Então, é importante como isso movimenta a comunidade. Quando, antes da pandemia, né, nos nossos movimentos, nos nossos rituais, a ida ao terreiro, ou até mobilizações, quantas vezes nós ouvimos o próprio estudante, né, criança, jovem, adulto, fazer o seu próprio tacó. Então, além de ensinar, a gente fortalece essa ancestralidade. E a arte indígena, no povo sucuru, ela se pauta justamente em ensinar aquilo que é concreto, né? A prática do artesanato, né? E aquilo que está no meu sentimento. Né? O que é que eu sinto quando eu faço a barretina, quando eu peço licença? O que é que eu sinto quando, com esse grupo de professores e o professor regular, eu vou aprender a fazer a agricultura sucuru? Agricultura sucuru eu me refiro e especifico dessa forma porque nós temos pautado uma agricultura como modo de vida. E isso está também intrinsecamente relacionado no nosso currículo intercultural. Isso está posto na nossa proposta didática, isso está posto no nosso projeto político-pedagógico, e aí a gente vai ressignificar essa agricultura sucuru, essa arte indígena, essa história, essa memória oral do povo, através da elaboração dos nossos eixos. Né? Os eixos que orientam essa prática escolar no povo sucuru. Então, recentemente, 2016, se não me engano, 16, 17, não lembro bem, nós participamos da conferência estadual, né, de educação escolar indígena. E Sucuru apontava nessa conferência que, além dos 5 eixos já existentes, terra, identidade, interculturalidade, história e organização, esses eram os 5 eixos que norteavam o processo educativo Sucuru, nós, Sucuru, levávamos para essa conferência, a nível de Estado, que nós tínhamos outros 2 eixos que se tornavam comum e necessário, que era o eixo espiritualidade e agricultura. Por quê? A nossa prática parte dessa relação de ensinar e de aprender com a comunidade. E muitas vezes nós nos pegamos fora da escola, prédio, para estarmos dentro dos plantios de mandioca, de banana. E essa prática interdisciplinar, ela vai acontecendo. O professor vai trabalhando a partir
dessa medição diária, matemática, ela vai trabalhar dessa geografia do solo chucuru. Então, essa interdisciplinaridade ela vai se caracterizando, ela vai se formando, né? E aí ele entende que não é só ele detentor desse conhecimento, então o agricultor a rendeira a benzedeira o pajé não é só o líder religioso do nosso povo, ele é nosso mestre, ele é nosso professor. O cacique Marcos, liderança jovem, também nos ensina, impulsionado por tudo que aprendeu com seu pai, o cacique Chicão. Então, nós vamos buscando essas relações e vamos percebendo que essa interdisciplinaridade, né, se pauta numa interculturalidade, porque é valorizando os saberes de cada um dentro da comunidade, que nós criamos, fortalecemos e existimos enquanto escola específica. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Ou se eu sigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu anotei algumas perguntas de algumas pessoas. Eu posso colocar aqui? Pode. Eu acho interessante, porque a gente vai fazendo essa troca. Um momento. Tá bom. Dá para ver aí? Dá para ver aí, pessoal? A educação como afirmação e fortalecimento da cultura. Tá ótimo. É um ótimo. comentário, Tá né, ótimo. que Maria José fez. Tá ótimo. Apareceu. Esté comentou, é muito bonito como nas escolas chucuru se ensina muito respeito aos mais velhos e o reconhecimento da sua sabedoria. Tem uma pergunta aqui. Luciene Guida perguntou como a educação é organizada nas escolas e eu coloquei aqui como se deu a educação chucuru na pandemia. Maravilha. Posso responder? Pode sim. Tem mais? Não, só essas mesmo. Como a educação é organizada nas escolas? Nós temos um modelo de gestão, que eu dizia anteriormente, que atua dentro do território, nas 3 regiões. Geograficamente, o território chucuru ele está organizado por regiões climáticas. Eu agora falo com vocês da região Serra do território. Além da região Serra, nós temos também a região Agreste e a região Ribeira. Cada uma dessas regiões, né, existem os seus espaços de aprendizagem, as nossas escolas. Como eu dizia, nós temos 36 escolas. Dentre essas 36, 3 de ensino médio. Eu vou trazer um pouquinho de como está organizado a gestão, porque a gente chega no final da prática, tá certo? Então, nós somos hoje um conselho de educadores, né, um conselho de professores, chucuru, como eu disse, que pensa essa estrutura, né, organizacional da escola no povo chucuru. Nós temos no conselho 20 membros, e aí vale já dizer, como nós teremos dia 3, a nossa queridíssima, né, Roseli Cordeiro, homenageada por esta feira. Roseli era uma membra desse conselho, né, do conselho de professores, pessoa incrível, inclusive. Nós temos hoje 20 membros nesse grupo. E esse grupo de gestão, ele está organizado por administrativo, pedagógico e a parte burocrática. Nós temos, por exemplo, 6 pessoas comigo que coordena pedagogicamente as atividades nas escolas do ensino médio. 7 outras pessoas pensam, né, pensar é do coletivo, é do conselho. Né? A gente tem 2 funções aqui. Uma função enquanto conselheiro, que é a política, e a função enquanto coordenação, gestão, que é a pedagógica e a administrativa. Então, como eu dizia, 6 destes coordenam pedagogicamente, administram as escolas de ensino médio. 7
coordenam e administram as ações para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. Um professor de arte, nosso querido Giovanni Sucuru, é o coordenador que media as ações de arte indígena nas 36 escolas. Temos mais 3 companheiras que estão mais nessa parte burocrática quanto à questão da merenda escolar, da articulação das escolas. E mais 2 das nossas companheiras pensam a questão da execução, do administrativo. Claro, isso na função prática, porque quando nós vamos falar da política de educação, todo esse colegiado se reúne junto ao cacique, ao pajé, algumas vezes, e ao conselho de liderança. Essa nossa gestão é uma gestão partilhada. Nós temos dentro desse conselho não só professores, nós temos essa relação de construir, de pensar politicamente junto com as lideranças. Tanto os coordenadores que estão acompanhando o infantil e o ensino fundamental 1, e nós que estamos no fundamental 2 e no ensino médio, também pensamos, orientamos e acompanhamos a educação inclusiva no nosso território. Nós temos estudantes com necessidades educativas especiais, com deficiências múltiplas, e estes fazem parte do nosso colegiado. É também da nossa responsabilidade pensar as ações, pensar a forma correta, né, de poder inserir, né, os nossos estudantes com deficiência, por exemplo, a essa política de educação, ter esse acesso. Ofertamos também no território, né, a EJA, a Educação dos Jovens e Adultos. Então, na escola que eu trabalho, eu também atendo ensino fundamental 2, ensino médio, educação inclusiva e EJA. E ainda temos uma outra estrutura, né, que é as salas de leituras, que tem grupos de professores nessas escolas que estão hoje para mediar a leitura, tornar acessível esse mundo da leitura às nossas crianças. E a nossa equipe, né, administrativa de secretaria. A organização vai se dando, né, de acordo com as regiões, e, por exemplo, a região Serra são 11 escolas, se não me engano. Os professores, né, eles estão ocupando essas salas de aula, né, a partir das necessidades e a partir desses números de estudantes. Nós temos na Escola Sucuru ainda a prática da turma multisseriada. Por quê? Às vezes, são 2, 3 estudantes da educação infantil, 5, 8 estudantes do 3º ano, 2, 3, 4, 5 do 5º ano. Então, essa turma, ela se unifica, e aí esse é mais um trabalho do professor, porque lecionar, né, ensinar, já é uma prática difícil. Quando a gente fala de salas multisseriadas, isso se complica um pouquinho mais, só que a gente entende que é possível, porque essa nossa didática de ensino, ela precisa, não só a nossa, né? Toda e qualquer escola precisa olhar de fato para cada processo do aluno, é o tempo. Então, nós temos também essa organização. Há escolas em que nós temos turmas regulares, né? E há escolas que nós temos essas turmas multisseriadas, desde o infantil até o 5º ano. Quando a turma é mais infantil, a gente às vezes consegue formar, organizar junto com o 1º ano, para ir facilitando esses processos. Mas também a realidade em que nós temos, por exemplo, na escola, alunos de uma só turma, do infantil ao 5º ano. Então, o nosso trabalho enquanto coordenação é junto ao professor, né, mediar com qualidade esse processo de aprendizagem.
como se deu a educação Sucuru na pandemia. Nós estamos aqui no território de Sucuru, nós paramos as nossas atividades no dia 17 de março. Dia 17 de março foi o último dia que nós estivemos na escola. Desde então, o Estado ele sugeriu que as aulas acontecessem mediante chamada, né? Aula remota, a partir de chamadas de vídeo. Só que pensando a logística do nosso território, pensando a dificuldade do acesso, muitas vezes, à internet, à energia, por exemplo, a gente observou que essa prática não atenderia à nossa realidade. Nós temos hoje, no sistema de educação Sucuru, aproximadamente 3 mil estudantes matriculados. Então, nós temos, desses 3 mil estudantes, um mínimo de estudantes que têm acesso à internet. Até porque o sinal ainda não chegou para todo mundo. Algumas pessoas estão bem mais distantes, porque quando eu falo dessas geografias Sucuru e dessas regiões serra, não é questão de dar um passo e já estar em uma região. A gente roda, o território tem, né, uma extensão de quase 30 mil hectares de terra, então é bem extenso. Então, quando nós fomos percebendo essa prática sugerida pelo Estado para a rede regular, não se aplicava à nossa realidade. Então, nós ficamos aí março, abril, né? E maio foi quando estava bem mais acirrado na primeira onda, a pandemia, tentando mediar, ver como fazer tudo isso acontecer. E dentro do currículo da Escola Sucuru, desde 2003, que nós vivenciamos os projetos didáticos, né? Os projetos didáticos vêm como uma outra ferramenta de fortalecer e construir significativamente as práticas da Escola Sucuru. É de uma ação, por exemplo, do projeto didático, que surgiu o nosso projeto Sementes de Leitura, que nos levou ao intercâmbio com a releitura com o Centro de Educação, né, aí há alguns anos atrás. Então, a gente pensou, a partir da nossa realidade, vivenciar um outro projeto didático no ano de 2020, para que nós, a partir de suas ações, chegar com segurança ou fazer chegar o material de estudo para os nossos estudantes. O projeto didático tem como tema Eu Sou Cicão em Defesa da Vida e no fortalecimento da identidade cultural. Eu sou Cicão em Defesa da Vida, né? Porque, de fato, Cicão foi alguém que lutou, né, para que os povos indígenas permanecessem vivos e ativos. E nessa atual circunstância de pandemia, é mesmo defender a minha vida, a vida do outro, nesse processo de contágio. Então, o projeto ele se estrutura com algumas ações, né? Nós apresentamos aos professores, isso foi um projeto, a gente pensou enquanto equipe de gestão, conselho, sentamos por grupos pequenos com os professores para que eles pudessem conhecer a proposta e saber se ela era possível. Fizemos isso. Posteriormente, fomos consultar a comunidade, porque o projeto propunha que nós pudéssemos vivenciar em duas formas as ações. Existia lá, ainda em abril, maio, aquela ideia do decreto. A escola vai voltar, a escola não vai voltar, a escola está aberta, a escola está fechada. Então, a gente ficou pensando dois modelos. Se o decreto saísse e a escola precisasse abrir, como é que nós faríamos isso? Já que a comunidade é também a nossa escola, nós pensamos o modelo do núcleo. Era nuclear, independente da série ano, na comunidade, quantos estudantes nós tínhamos. E, se fosse para a escola reabrir, naquele momento, encaminhar um professor para mediar uma atividade. Mas aí toda a preocupação, porque o papel
também é transmissor, né? A gente não poderia estar em contato com os estudantes. Como fazer isso? Mas, por outro lado, a comunidade indígena acaba se encontrando. Mora todo mundo aqui, né? Muitas pessoas evitam ir à cidade. Então, a gente foi ficando mais que meio que resguardado, né? dessa ideia, correndo com medo. O outro modelo, a outra sugestão, foi enviar as atividades com o apoio dos professores, dos motoristas, de todos os agentes educativos do povo Sucuru. Proposta 1, a gente faria núcleos e atender esses alunos da escola. Ou proposta 2, mandaríamos as atividades pautadas a partir do projeto didático, dos eixos orientadores, da grade comum curricular e do que a gente considera conteúdo específico. Certo? Então, quando nós fomos consultar os pais, as famílias, né, a comunidade optou por não fazermos os núcleos. A gente ainda tem medo da pandemia, a gente tem medo do contágio pelos nossos filhos, a gente tem medo que os nossos filhos acabem trazendo para os nossos mais velhos. Então, a gente decide e opta para que vocês mandem as atividades impressas. E aí começa um outro trabalho, que foi de organizar, né, enquanto escola, as atividades para estar chegando à casa dos nossos estudantes. É uma prática cansativa, mas que tem sido, por exemplo, até aqui, muito satisfatória. Nós estamos e precisamos, né, com esse tempo que paramos, reajustar o nosso calendário. O que nós terminaríamos em dezembro, nós vamos esticar para 30 de janeiro, né, levando em consideração também o tempo comunidade, né, a gente está somando aí a prática a partir da escola, né, ou da atividade em casa, e também esse tempo comunidade que o aluno interage, aprende em casa, com sua família, ou na comunidade, né, como um todo, mesmo em tempo de pandemia. A gente precisou flexibilizar o calendário da Escola Sucuru, como eu disse, o que a gente encerraria agora, dezembro a gente vai para janeiro, ainda mandando as atividades. E esse projeto, ele foi se dando por módulos, né? A cada mês, o projeto, o tema geral, propõe um subtema, né? Então, o primeiro subtema, nós trabalhamos sobre os efeitos, as causas e a consequência da pandemia. A gente queria ver, ouvir como era que as comunidades, os nossos estudantes, estavam enfrentando isso. Então, foi um momento de escuta, né? Foi um momento de escuta pela escrita, né? Foi um momento de fato, compreender qual era o nível, né, de ação da nossa comunidade, da comunidade indígena, sobre o caso. Então, a escola ela partiu disto. E, consequentemente, foram sugeridos outras temáticas para que a gente pudesse abordar. Então, hoje nós estamos chegando ao 5º módulo, se não me engano, se não me falha a memória. Como eu disse, a cada mês muda a temática, o subtema, e a relação desse subtema ela precisa constar no planejamento, né? Com o projeto didático, com os eixos orientadores, com o conteúdo oficial, que aí é essencial, né? Vale lembrar que conteúdo oficial, mas é essencial para que o aluno visse nesse momento, entendendo que a gente teria algumas percas, mas também a gente teria um ganho significativo. Então, a gente segue com os módulos, esses módulos diferenciam do ensino infantil, do ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Por que essa diferença? As escolas de base, como nós chamamos, são escolas que atendem os estudantes da educação infantil ao 5º ano. Então, geralmente, esse professor, essa professora, que atua nessa escola, ela é da própria comunidade. Então, para essas duas modalidades, etapas de ensino, as ações elas vão 2 vezes
ao mês. A cada 15 dias é enviado uma atividade, né, junto com um protocolo para que os pais se responsabilizem nesse processo de ajuda. Os pais ajudam seus filhos, devolvem as atividades na escola, levando em consideração o tempo de 3 dias, né, seguindo a OMS, o papel após 3 dias já não contaminava com o mesmo efeito. Então, a gente foi protocolando tudo isso com segurança. Então, os pais devolvem na escola, marcam o dia seguinte para vir buscar a nova atividade, ou já levam. Então, acaba que para o infantil e para o ensino fundamental 1, a proposta no mês acontece 2 vezes. Né? Vão dois formatos de atividade, eles vivenciam 2 temáticas. As temáticas da educação infantil, né, da base, elas vêm mais trabalhando para a questão da identidade. O eu e a minha comunidade, né, o eu comigo mesmo, eu no fortalecimento da minha cultura, né? Então, a gente vai trabalhando nessa forma. Já para o Fundamental 2 e o ensino médio, pela logística e pelo quantitativo de estudantes, vocês imaginem que, por exemplo, uma das escolas de ensino médio no Povo Sucuru, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, nós temos mais de 600 estudantes em uma só escola. Então, a gente não teria perna de fazer isso 2 vezes no mês. Tá? A gente organiza a semana do planejamento, né? A gente tem dentro da prática o planejamento, a gente tem a observação, a gente tem a orientação com os alunos, e as atividades vão correspondente ao mês inteiro daquele módulo. Né? E há esse feedback. Esse número mínimo de estudantes que têm acesso à internet conseguem fazer o contato para ir tirando a dúvida, pedindo uma sugestão, acrescentando uma informação e outra. Aqueles que não têm o acesso à internet de forma nenhuma, mas que estão próximos dos professores, e aí nesse momento a gente acaba considerando o professor, né, de todo o espaço, ele vai também atrás para ir buscando fazer a sua atividade com sucesso. É uma prática difícil, mas que nós temos avaliado positiva. Contudo, né, de todas as formas, esta foi ainda a melhor maneira que nós encontramos de chegar perto dos nossos estudantes, para que eles não tivessem um ano perdido, digamos assim, né, sem que construíssem esses conhecimentos básicos. Então, a gente tem a cada módulo, por exemplo, cada módulo que as atividades voltam, a cada correção, a gente tem feito gráfico, né, para poder entender onde foi bom esse mês, onde foi mais ou menos, a gente precisa intensificar aonde, qual é a área do conhecimento que surgiu com um pouquinho mais de dificuldade pelo distanciamento. Então, como é que a gente pode ressignificar isso para o segundo módulo, para o módulo que vem? A gente está tentando fazer dessa forma. E para o ensino médio, né, nós estamos aí voltando às atividades do ensino médio, né, nós temos uma volta parcial, né, alguns encontros do 3º ano na escola, parcialmente, para a gente ir construindo e fechando esse ciclo. Mas concluiremos, né, com o TECEI, Trabalho de Conclusão do Ensino Médio, que é uma ação, uma atividade que será orientada, né, pelos professores a partir de temáticas por áreas do conhecimento, né, as 4 áreas do conhecimento sugerirão para os alunos temas a serem pesquisados e estudados, e a gente vai, até janeiro, trazendo as apresentações disto, a construção de como foi isso. Tem mais algumas perguntas, deixa eu colocar aqui. Oi. Me cortem, porque eu falo muito, viu? Mas tá muito bom. Aqui. Fernanda, não vou saber pronunciar seu sobrenome. Perguntou, como levar esse currículo contendo toda a riqueza da cultura chucuru para as escolas não indígenas? É possível? E Isamar Martins também perguntou qual o papel da mulher na educação chucuru. Perfeito. Eu estou muito feliz com a interação, né? As perguntas têm sido fundamentais e bem estruturadas, né? Porque, de fato, faz a gente construir. Como a gente levar esse currículo para a escola não indígena?
é possível? Eu digo e afirmo que sim, é possível. Nós sabemos que a educação, né, se a gente for fazer uma reflexão, ela não foi pensada para todos, né? E à medida que ela foi se construindo, algumas questões foram se construindo muito em caixinhas. Acreditem, existem escolas não indígenas que nós já visitamos e que quando a gente chega, se apresenta, o aluno, a criança diz assim: você é indígena? É por desconhecer a realidade, principalmente do nosso Nordeste, né? Nós somos hoje uma região que tem mais de 12 povos indígenas, etnias indígenas no Nordeste. Então, eu acredito que se toda e qualquer escola, independente, né, de ser pública, de ser privada, né, de ser indígena, eu acredito que se nós tivermos uma atenção, né, a essa questão da pluralidade que o nosso país, né, me resumo que a nossa região tem, a gente consegue fazer, de fato, uma educação transformadora. Independente, eu não preciso falar de povo indígena, de resistência quilombola, né, de resistência dos outros grupos, apenas na minha comunidade. Eu não devo, na verdade, falar, né, por exemplo, do povo sucuru só nas minhas escolas. Me refiro às escolas que pertencem a esse povo. Eu preciso trazer isso para outros espaços, para outras sociedades, para outros grupos. E acredito eu que a escola ela é o espaço para isto. Então, se de fato, né, nós buscarmos a articulação e compreendermos a importância, a necessidade, né, eu acredito que é possível, sim, toda e qualquer escola trazer um pouco desse currículo intercultural, né, para ser vivenciado, para ser praticado. Nós pegamos, né, hoje não muito, mas nós éramos, né, somos muito convidados para poder fazer parte, por exemplo, do 19 de abril, o Dia do Índio. Algumas escolas criam alguns projetos, né, isso é bem prático, bem comum, criam alguns projetos para que no Dia do Índio a gente fale do povo indígena. Ainda há uma fala estereotipada sobre esse dia 19 de abril, ainda há uma prática estereotipada sobre isso, que é aquela de pintar a criança, né, colorir com guache, tá? E nós aqui no território, né, e assim em outros espaços sagrados, né, dos territórios indígenas, temos tentado desconstruir de que esse dia 19 de abril não é apenas o dia do índio, né? E que esse dia do índio ele existe todos os outros dias. E que a gente pode ir fazer uma roda de conversa, fazer uma apresentação cultural, independente de ser 19 de abril. Então, não vamos deixar, né, para vivenciar dentro do currículo, né, até porque é lei, não vamos deixar para vivenciar isso só nesse dia 19. Vamos trazer, né, essa prática, vamos trazer essa vivência, essa história, todos os dias. Né? Vamos abordar. E aí vamos buscar, a partir da nossa região, né, conhecer quem são, né, onde vivem, como vivem, porque a gente vai transformando essas escolas. É lindo. Eu estava aqui agora lembrando, né, de como, quando nós vamos participar da feira de leitura com vocês, né, de como nós somos acolhidos. Né? Muitas escolas chegam, tipo, participou no primeiro ano, no segundo ano veio de novo e já veio atrás de fazer a pintura corporal. A gente dizendo para a criançada, eu lembro que a primeira feira de leitura, que culminava o nosso projeto, né, Intercâmbio Recife-Sucuru, nós fizemos em um dos espaços do Centro de Educação, na verdade nós ocupamos, né, esse espaço do Centro de Educação, tão lindamente, né, trazendo elementos, né, falas, para que a gente pudesse transformar isso. Então, a gente ou melhor, é possível, sim, levar esse currículo, né, intercultural para as escolas não indígenas.
E como ou qual é o papel da mulher na educação sucuru. Nós temos uma grande referência de mulher no povo sucuru, que é Dona Zenilda, né, a nossa mãe Sacarema, viúva do cacique Chicão, mãe do cacique Marquinhos. Dona Zenilda, ela tem uma história linda de vida, né, de resistência, tanto de forma pessoal, falando, como também enquanto guerreira. E a mulher sucuru, né, no livro, eu estou sem o livro aqui, mas eu mandei para o Felipe alguns arquivos, ele vai poder compartilhar com vocês. No livro Filhos da Mãe Natureza, né, a gente dá um espaço para falar sobre esse dia a dia da mulher sucuru. Quem é a mulher sucuru no nosso território? Qual é a importância dela? Eu abranjo para o território porque a gente está compreendendo também que a escola não está limitada às 4 paredes. Então, a importância dessa mulher na comunidade é também a mesma importância que ela tem na escola, que ela tem quando ela vai para a feira, que ela tem quando ela está no roçado, quando ela está na agricultura, enfim. Então, essa mulher, ela primeiro é sinônimo de força, de coragem. A nossa história, a ancestralidade da nossa história, né, já traz algumas mulheres bem guerreiras. Nós tivemos, por exemplo, na Guerra do Paraguai, a participação, né, dos indígenas, do povo sucuru. E entre esses homens que foram participar da Guerra do Paraguai, nós tivemos uma mulher sucuru que se atreveu bravamente a também participar. Então, esse sinônimo de coragem, né, de força, de proteção, faz com que, né, essa mulher ela venha ser também referência nessa comunidade. Nós vivenciamos, por exemplo, interdisciplinarmente, no mês de março, e seguimos para os outros meses, né, essa mulher que se autorrepresenta na comunidade. Quem é a professora? Né, quem é a agricultora? Quem é a nossa rezadeira? Né, quem é a nossa agente de saúde? Ou seja, essa mulher na nossa comunidade, ela está representada como? E qual é a sua importância? Eu não me refiro à representação do cargo, da função, mas onde é que ela está e o que é que ela faz onde está para fortalecer o que nós somos. E como eu digo, repito, nós temos um grande exemplo que é Dona Zenilda, né? Um exemplo mesmo de mãe. É tanto que quando nós chamamos de mãe Sacarema, né, você está dizendo que ela é a mãe desse povo sucuru. Então, a mulher ela tem a sua importância em diversos e em significativos espaços, não só no território, mas também fora dele. Dentro do modelo de organização sociopolítica do povo sucuru, nós temos as instâncias. Eu mencionei aqui o Conselho de Educação, o COPISO. Nós temos o Conselho de Saúde, o CISO. A Jupago-Crecá, né, que significa pau na cabeça, ou seja, acorda, a ancestralidade está aí, vamos cuidar da terra, vamos valorizar a mãe terra. Né? Nós temos esse outro coletivo, nós temos Apoiar Lima Laico, coletivo de juventude. Nós temos hoje o coletivo de mulheres indígenas do povo sucuru. Então, essa mulher ela está representada tanto na parte da organização, como no dia a dia da comunidade, na escola, em qualquer que seja o espaço que a mulher e o indígena, o negro, qualquer que seja a pessoa de gênero independente queira ocupar, ela está representada. E sucuru, né, eu fico muito feliz com a pergunta, e fico muito feliz, ou fico mais feliz ainda, em perceber que, enquanto povo, nós temos crescido para poder ocupar esses espaços, né, trazendo, inclusive, um coletivo específico de mulheres. Nós temos né, uma outra companheira, Silvinha Sucuru, que através desse coletivo de mulheres, né, representou o coletivo de mulheres, representou o povo sucuru, já em diversos espaços, tanto né, no Brasil como fora, dizendo dessa importância. Quando o Chicão começou o processo de retomada das escolas, ou melhor, das terras, as mulheres deixavam suas casas e iam junto a seus maridos fazer parte desse processo.
né? Elas não estavam acuadas ou não estavam ali apenas cuidando da casa. Elas se sentem importantes, se sentem importantes nesse processo de conquista. Então, nós temos aí várias guerreiras que participaram desse processo de retomada muito à frente, muito assíduas, né? E que até hoje é da mesma forma. Muito bom. Eu conheci a dona Zenilda ano passado e é uma mulher assim ímpar. Ela transmite uma força e uma serenidade ao mesmo tempo que quando você está perto dela, você não consegue agir de outra forma sem ser contemplar aquela mulher maravilhosa e com uma história incrível, infelizmente muito sofrida. Verdade. É uma inspiração para todos nós, né? Não só no território, como eu disse, fora dele, né? Dona Zé, ela traz um processo histórico. Eu chamo Dona Zé pelo grau da intimidade. Ela traz um processo de luta, né? Bem sofrido, mas de muita resistência, né? Dona Zenilda, quando assassinaram o cacique Chicão, na hora do seu sepultamento, né? Até se vocês quiserem pesquisar na internet alguns vídeos do povo sucuru, é só colocar lá no YouTube, tá bom? Que tem bastante coisa. Ela entoa uma fala, né, dizendo de que Chicão ele não estaria sendo enterrado, né? Chicão estaria sendo plantado para que dele nascessem novos guerreiros. E ela grita no momento de dor, né, mas de fortalecimento, né, pedindo para que a natureza o acolha. Né? Acolhe o teu filho, minha mãe natureza. Ele não vai ser enterrado, ele vai ser plantado para que dele nasçam novos guerreiros. Então, após essa perca que até hoje o povo sucuru sente, né, do cacique Chicão e de outras lideranças, Dona Zenilda também entrega o seu filho, né, mais novo, o cacique Marcos, a missão de cacique, de cacicado no território. Então, ela costuma dizer, né, que foi uma perca, mas também foi uma entrega. Né? Marquinhos assume, ainda muito jovem, a liderança do povo sucuru e tem, ao seu lado, uma grande mulher, que é Dona Zenilda, enquanto líder, né, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto companheira. Ainda existem os pés de livros na escola? Sim, existem. E que saudade, né, dessa prática dos pés de livro. Como esse praticamente, né, atípico pela pandemia, a gente não está vivenciando, mas a prática do pé de livro, ela é uma prática que contagia as nossas crianças. Para quem não conhece, né, o pé de livro é a escolha de uma árvore na comunidade, a montagem de um espaço de leitura ou de contação de história ou de aula de arte, seja qualquer que for o conhecimento, esse pé de livro ele é escolhido, ele é preparado. Vale dizer que não é só pegar uma árvore e sentar embaixo. Não é só escolher que árvore bonita, tá verdinha, né, tá frondosa. Não é só isso. Quando a gente sugere o pé de livro, essa ação fora da escola, a gente inclusive pede para que seja trabalhado que tipo de árvore. Qual é o tempo dessa árvore? Essa árvore tem frutos? Por que ela está ali? Né? Quem a trouxe? É nativa? Foi plantada? Então, há uma interrogativa, né, e uma construção a partir da escolha da árvore para o pé de livro. E há, né, todo um processo de imaginação, né, de inspiração a partir das práticas. Então, assim como o pé de livro, a gente tem também a ação do lendo e escrevendo envolvimento, que são práticas de escrita, né, cartas, bilhetinhos, de uma comunidade para outra, entre estudantes, lideranças, para a gente falar sobre o território, falar sobre como está vivenciando a escola, falar o que não está gostando, o que não está gostando. Então, essa é uma outra prática.
Tem uma outra que também eu considero bem importante, que são as trilhas do saber, né? As trilhas do conhecimento, onde a gente selecionava junto à liderança local da comunidade, né? Um ou outro detentor do saber tradicional, espaços, né? Que trazem referência para o território. Então, por exemplo, quando o território foi demarcado, né? De Poção, município vizinho, a margem, né, do município de Arco Verde, por exemplo, né, esse espaço está todo demarcado, esses 27.555 hectares de terra. Então, nessas trilhas, nós conseguimos levar por região, por escola, para conhecer como foi que se deu esse processo demarcatório. Nós conseguimos levar esses estudantes para ir vivenciar, por exemplo, a prática da casa de farinha, né? Da culinária tradicional, da medicina tradicional. Então, a gente saía mesmo trilhando da escola para lugares, espaços, pessoas diferentes que constroem, né, e construíram significativamente esses processos. Então, a gente, inclusive, está com bem muita saudade de tudo isso, dessas vivências. Mais alguma pergunta? Guga Bezerra perguntou como se dá a atuação, construção do acervo e práticas da biblioteca escolar no território. Tá, vejam. Eu acho que tinha colocado aqui um ponto que era justamente para a gente falar sobre material didático específico. As nossas bibliotecas, né, quando chegou o projeto de biblioteca nas escolas Sucuru, chegaram mesmo como biblioteca e espaço para guardar os livros, né? Foi quando a gente foi pensando, né, construindo, e em 2012 saiu o Sementes de Leitura. Hoje a gente considera que esses espaços não são só bibliotecas, né? Não guardam só livros. Eles são salas de leitura, né, que têm o objetivo de incentivar a leitura, propriamente dita, a partir dos clássicos, né, da literatura, das histórias de cavalarias e também das histórias, né, dos contos populares, das histórias, né, identitárias dos povos, não só do Nordeste, mas como no Brasil e no mundo inteiro. Há uma defasagem quanto a essa questão dos acervos. Eu lembro que no intercâmbio a gente conseguiu ainda, na parceria, trazer bastante livro para as nossas salas de leitura. A gente fez os baús de leitura, os balaios de leitura, as redes de leitura, né, o varal literário. Então, a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Na política do Estado, vez ou outra, chegam, né, alguns exemplares. Quando a gente vai falar de acervo específico, por exemplo, a gente quase não tem. Então, o professor Sucuru já traz consigo uma prática de construir, né? Por exemplo, aqui é muito, muito comum você ouvir tudo se transformar em verso, em poesia, em paródia, né? A gente tem várias pessoas com essa habilidade e vai construindo. Por exemplo, na minha comunidade tem uma referência, né, que é a pedra da igreja. Então, eu vou lá e escrevo qual é a história que o meu antepassado, o meu mais velho, conta sobre essa pedra da igreja. E esse material vai sendo construído por mim, muitas vezes manualmente, eu digo por mim, pelo professor, né? Muitas vezes manualmente, outras já procuram uma gráfica, procuram aperfeiçoar da sua forma. E esse material ele vai constituindo, né, o acervo da biblioteca. O outro quer falar sobre... Eu lembro que quando nós fomos no intercâmbio, por exemplo, nós temos um livro grande que fala sobre o batismo, né, pelos encantados do cacique Marquinhos e do cacique Chicão. Então, a ilustração pelo professor, pelo estudante, né,
a escrita, a contação dessa história transformada em um material didático que serve tanto para a relação do oficial, né, com o específico, e também serve para se tornar um acervo literário do povo sucuru. Então, tem muita produção, muita produção mesmo. Os professores trazem isso na sua... Os alunos gostam e começam também a escrever, e escreve com fundamento o que está sendo proposto, claro, a partir de toda uma mediação. E esse material didático, esse acervo para a biblioteca, acaba sendo também, né, construído por nós, em diversos gêneros, de diversas formas. Certo? Certo. Só um momento aqui. Renata Queiroz perguntou: bom dia, Eduardo. Percebe-se nos estudantes indígenas essa vontade em preservar e disseminar essa cultura tão rica que vem da origem e das histórias indígenas do seu povo chucuru? Sim, sim. E nós ficamos muito felizes enquanto comunidade, né, falando aqui agora, não sei como professor. Eu acho que quando eu me coloco aqui, eu não me coloco só pela experiência de ser professor, de ser educador, mas de ser da comunidade. É o que me diferencia, que me difere. A gente fica muito feliz quando a gente percebe, por exemplo, que o nosso estudante chega ao final da educação básica no nosso território e vai ocupar as universidades. Nós temos vários estudantes nossos aí, né, em Recife, por exemplo, na Federal. Nós temos vários estudantes nossos em Caruaru. Nós temos vários estudantes que saíram do território e foram fazer faculdade em São Paulo. Ou seja, isso eu falo nos institutos, né, nos espaços federais, mas também nos privados, nas áreas técnicas. A gente fica muito feliz, primeiro, com a ocupação do espaço, né? Esse espaço que, de fato, e de lei, é também nosso. Então, quando a gente vê o nosso estudante saindo daqui para ir ocupar um outro espaço fora, já é festa para o povo sucuru. E quanto mais, quando a gente percebe que esse estudante foi e levou, não deixou que nenhuma influência tirasse dele o seu fortalecimento identitário. E quando a gente percebe que, por exemplo, o IFPE em Pesqueira hoje é, né, um espaço, eu me refiro a ocupar pelo espaço, tá, gente? É um espaço ocupado, né, por um número grande, significativo de indígenas. Então, existem já conselhos de estudantes indígenas. Eles vão com muita força. Essa turma jovem vem chegando, vai saindo da educação básica, vai entrando no nível superior e vai buscando conhecimento, vai fortalecendo aquilo que a escola colocou como objetivo. O guerreiro e a guerreira sucuru. Aquele que, independente do lugar, independente da pessoa, independente do espaço que ele esteja, ele tem em si fortalecida a sua identidade, assumida, né, a sua identidade. Então, a gente fica feliz demais quando a gente percebe, né, como eu disse aqui anteriormente, essa ocupação, né, e usando desse espaço de ocupação, essa existência, né, do povo sucuru representado por um jovem, por uma jovem. Tá? Muitos dos nossos jovens depois acabam se tornando, por exemplo, professores, vão servir à comunidade, outros criam outros espaços para poder ensinar, para poder aprender. A agricultura familiar, que é muito forte, nós tivemos depois vários estudantes saindo para ir buscar conhecimento agroecológico, científico, que prático já tinha, para poder ressignificar. E muitas vezes você pergunta, você quer fazer para e trabalhar numa empresa, trabalhar fora? Não, eu quero fazer só para aperfeiçoar o conhecimento e colocar em prática aquilo que eu já sabia dos meus ancestrais. Tem uma vivência, eu estou misturando as coisas, mas é porque uma coisa vai puxando a outra. A gente realiza no mês de novembro, inclusive realizaríamos agora, se não fosse a pandemia, né, o Urubá Terra, que é Encontro de Agricultores. E é importantíssimo como a gente consegue trazer o conhecimento que a gente adquiriu tanto com o nosso mais velho em casa, na comunidade ou na escola, para poder
não é comparar, né? Aproximar aquilo que a universidade ensina. Então, tanto vem muita gente de fora, né, para o território, para poder acompanhar de perto como é que vivencia isso, quanto nós, né, povo indígena, independente da idade, já também saímos para ocupar, né, tais lugares. Né? E dizendo assim, olha, Sucuru, os povos indígenas resistiram, resistem até agora. Então, isso é significativo porque a gente percebe que a escola específica dá conta, né, de garantir aquilo que o nosso cacique Chicão tanto sonhou, que foi construir, a partir dela, essa valorização de tudo que nós somos, de tudo que nós temos enquanto ser, enquanto povo sucuru, enquanto povo indígena. Tem mais pergunta? Tem. Tá alguma apresentação rolando aqui? Marluce Ferreira? Tá Talvez aparecendo ela agora. tenha ficado sem querer, tirou já. Pronto, aqui. Deixa eu apresentar aqui. Acho que não é isso, não. Maria Helena perguntou o que foi o projeto Sementes da Leitura e como você avalia o papel dele para a alfabetização e letramento das crianças. Ok. O projeto Sementes de Leitura, né, foi, na verdade, pensado a partir de um diagnóstico que as nossas estudantes, os nossos estudantes de licenciatura intercultural indígena, no Centro de Educação, no CA, né, de Caruaru, identificaram. A partir de uma pesquisa, nós fomos percebendo que nesse ciclo de alfabetização ainda existia lá, naquele tempo, uma dificuldade significativa quanto à leitura das crianças, né, em algumas escolas no território. Então, pensando nisso, como é que nós vamos tentar mudar esse cenário, né? Sair desse lado da dificuldade leitora pelos estudantes e partir para, né, o lado da apropriação da leitura, principalmente aí no ciclo de alfabetização. Então, a gente começou a buscar estratégias no momento, foi quando a gente denominou o projeto Sementes de Leitura, ou seja, plantando é que a gente vai colher. E como foi perguntado atrás, ainda tem o pé de livro, né, e eu citei outras práticas, nós estamos pensando ações, né, pontuais e direcionadas de acordo com as faixas etárias. Tá? Nós tínhamos o objetivo de tornar a nossa escola, né, uma escola leitora, tornando a nossa escola leitora, né, a gente não iria voltar esse olhar apenas para o aluno, nós seríamos também professores, leitores, né? Então, isso fez com que a gente fosse construindo de forma miúda, né, pequenininha, bem processual, como acontecer, certo? A gente coloca em prática essas ações e a partir do incentivo, né, pelo professor, através das práticas, a gente vai conseguindo melhorar, construir. Nós desenvolvemos o projeto em 2012, 11, 12. Lembro que em 2012 nós apresentamos esse projeto em um curso de gestão etno-territorializada que fizemos, né, em Caruaru, pela Federal. Nós já trazíamos ele como elemento, né, de construção, né, falar de novo significativo, porque percebemos que as práticas, percebemos que as ações mediadas conseguiram, né, tocar o estudante e transformar. Nós vamos perceber que para ler, né, por exemplo, não perceber só aí, nós fomos construindo o coletivo que para que eu leia, né, eu preciso conhecer, e aí é bem alfabetizador isso, né, os signos, né, as formas
preciso diferenciar, né, um signo de outro, e eu preciso ir construindo isso. E aí nós fomos vendo mais além, né, que se essa prática, esse incentivo à leitura fosse dinâmico, né, a leitura dinâmica, prazerosa, se essa literatura infanto-juvenil, chegasse de uma forma mais sorridente, digamos assim, o nosso aluno ele teria mais para pôr em prática isto. E foi acontecendo. Lembro que no primeiro ano que nós lançamos o projeto Sementes de Leitura, eu não lembro hoje qual era o gráfico, a porcentagem do que a gente tinha trago de dificuldade e como a gente conseguiu chegar no final do ano, né, com esse gráfico elevado, né, positivamente para a melhoria. Aí o projeto de leitura, Sementes de Leitura, conhece o intercâmbio Sucuru. A gente também apresenta, nessa jornada do intercâmbio, as nossas práticas, as formas como, dentro do território, nós estávamos incentivando a leitura. E com a leitura, o quanto a gente construía e conquistava, né, a mais. Porque aí a leitura também desenvolvia a escrita, que desenvolvia o raciocínio, que desenvolvia a imaginação, e que sucessivamente vai fazendo, né, um ciclo. Nós tínhamos, porque dentro da alfabetização é comum identificar crianças que leem, mas não escrevem, ou crianças que escrevem, mas não leem. Então, nossa, como a gente poder trabalhar aqui? Então, fomos trazendo, buscando conhecimento, né, intercalando uma coisa com a outra, pegando da nossa própria história, né, trazendo também, porque aí foi fortemente a prática intercultural, trazendo o que é conhecimento nosso, o que era já acervo nosso, né, o que era acervo do outro povo indígena, como a gente poder melhorar aqui, melhorar ali. E hoje nós temos, né, resultados, ou melhor, temos até hoje resultados, né, que significaram e significam muito. Nós temos dessa turma, por exemplo, estudantes que saíram do ensino médio, né, e com as práticas se apaixonaram pela literatura, alguns estudantes que foram fazer o curso de letras, muitas pessoas, né, tanto dos nossos professores quanto dos nossos estudantes, né, se tornaram mediadores de leitura. Então, a gente percebe que o projeto ele deu uma alavancada, né, uma animada mesmo, quanto a essa prática de leitura nas nossas escolas. Só um momento. Ok. Acho que tá aqui. Alda perguntou se os alunos que vocês atendem são só indígenas, são todos indígenas ou não? E existe alguma resistência de algumas crianças ou jovens em participar de atividades voltadas, especialmente para as atividades de arte? E eu vou falar as outras também. Brenda perguntou: os estudantes das licenciaturas sempre estão pensando e repensando a dita escola e como torná-la atrativa. Como a juventude Chucuru entende e recebe as práticas escolares? E Marília perguntou se nas bibliotecas, nas salas de leitura, existe a presença do bibliotecário ou só professores e se pretendem contratar se não tem o bibliotecário, no caso. Pronto. Ok. A primeira pergunta foi, tu volta? Se existem só alunos indígenas nas escolas. Sim, sim. O nosso território, né, quando a gente vai para essa garantia legal da escola indígena no território indígena, tem lá um espaço, um parágrafo que diz que essa escola ela deve ser ofertada, deve ser estruturada para o aluno indígena. Só que o que é que acontece no nosso território? Nós temos hoje 99% dos alunos, dos nossos estudantes indígenas. Nós estamos em uma das escolas, nós estamos em uma região, né, de fronteira com outro município, com mais 2 municípios. Então, automaticamente, inclusive do município de Pesqueira também, automaticamente, essas crianças, esses jovens, né, eles optam por vir estudar na nossa escola.
A gente sabe que negar matrícula ao estudante não pode, não é permitido. Então, a gente acolhe os estudantes, sim. Nós temos na escola Sucuru estudantes não indígenas, sim. Há um estranhamento quando eles chegam, porque, por exemplo, o planejamento do professor é um planejamento interdisciplinar. À medida que ele vai falar de português, né, as classes gramaticais, ele vai usar lá um recorte de um texto que fala sobre cacique Chicão. E o professor o aluno não indígena vai estar acostumado a ver um outro tipo de texto. Então, há um estranhamento nessa situação, mas quando a gente chega, que ele identifica que não é indígena, às vezes já diz, olha, a nossa escola é indígena, ela vivencia isto e isto. É prática da nossa escola, por exemplo, não ter aula hoje, porque a gente vai passar o dia no terreiro dançando toré. Porque para nós, a aula naquele dia era dançar o toré, porque junto com a liderança a gente iria aprender. Há também, acho que é uma outra pergunta aí na mesma, há também, né, hoje mais não, há um pouquinho de rejeição desses alunos não indígenas, ou às vezes de um aluno ou outro, de não querer participar do toré, de não querer fazer as atividades de arte. Nós tivemos em uma escola de base, uma vez, uma situação bem diferente. A família não era indígena, mas matriculou o aluno, né? E aí, quando nós fomos fazer a aula de arte, né, o toré, a construção do tacó, a gente falava, inclusive, sobre religiosidade, né, sobre espiritualidade indígena. Como isso acontece, né, como é que isso se manifesta. E aí, eu lembro que a mãe, né, desse aluno depois foi à escola reclamar a professora que não gostou, o aluno participou de uma aula, ela pertencia a uma outra religião, não tinha gostado e queria tirar o aluno da escola. Nós marcamos um momento com a mãe, chamamos, né, ela e explicamos, né, dissemos para ela como é que funcionava, né, que a criança dela, né, muito pelo contrário da atitude da mãe, se envolveu, participou, independente da religião. E a gente trazia muito forte nessa questão da tolerância religiosa. Só que aquela aula em específico tratava sobre a religiosidade do povo Sucuru. Então, foi um pouquinho difícil, né? Foi bem assíduo essa conversa, mas ela acabou entendendo. Então, todos os estudantes, eu até confesso que foi a partir daí que a gente começou a ficar mais atento. Ó, todo estudante que chegar, que não foi, qual é a prática, qual é o currículo, como é o calendário da nossa escola, né? Por exemplo, o momento de assembleia no povo Sucuru, né, é o ato que acontece uma vez por ano, a Assembleia Geral, né, política do povo. A gente não está na escola, mas nós estamos participando lá, e lá é aula. Então, algumas pessoas não entendiam muito bem isso. Depois é que vão conhecendo, vão participando e vão compreendendo esse processo. Mas acontece, de uma vez ou outra, um ou outro estudante não querer fazer parte da atividade. A gente consegue conversar, consegue mediar, e ele acaba vindo, sim, fazer parte livremente. Quando não deseja, quando não quer de forma nenhuma, a gente também compreende e respeita. Ótimo. Perguntaram também, só para finalizar, né? Faltando alguns minutos. Alguém quer falar? Ah, não. Tinha algumas perguntas, não foi? Sim, sobre se existe a presença do bibliotecário nas salas de leitura. Tá. Posso responder? Sim. Nós temos hoje, né, foi uma conquista, nós temos hoje algumas pessoas direcionadas. Uma pessoa para cuidar da sala de leitura, né? Vocês estão percebendo, por exemplo, a habilidade na leitura, na mediação, porque a gente precisava ter esse espaço, um espaço vivo. Então, hoje nós temos, né, uma pessoa responsável nesses espaços para poder mediar as atividades referentes à prática leitora. Não foi sempre assim, né? A gente foi com o tempo. Por exemplo, a gente consegue também organizar, às vezes, o professor
né? Tipo, o professor horista, ele tem uma aula vaga, então ele leva essa turma, ou ele leva um grupo de estudantes para fazer também uma mediação. Por mais que nós tenhamos uma pessoa lá responsável, o professor regular, ele também usa esse espaço para construir. Amando aí as fotos que vocês estão mandando. Tem outra, né? Então, eu não recebia todas as fotos, eu só selecionei essas duas. Não, foi uma pergunta, Gabriela, que você Isso. falou, não foi? A Foi pergunta? uma outra pergunta. Tem uma pergunta que os estudantes das licenciaturas eles estão sempre pensando na dita escola como torná-la atrativa. Como é que a juventude chucuru entende e recebe as práticas escolares, né? Isso. A própria ideia, né, desse currículo da licenciatura intercultural traz, né, o objetivo de, a partir da prática do professor, tornar o professor acadêmico. É bem interessante isso, porque é o professor com sua prática indígena, né, indo para a universidade se tornar, né, um acadêmico intercultural. Então, existem sim, né, por exemplo, o PIBID, o PIBID Diversidade, que é um projeto brilhante, inclusive as duas turmas que fizeram licenciatura intercultural indígena aqui de Sucuru, né, o projeto Sementes de Leitura vem, né, de uma intervenção desses estudantes, então traz muitas práticas e propostas que resultam positivamente na nossa escola. Eu costumo dizer que nós temos uma juventude que topa tudo, sabe? Então, assim, o que a gente propõe, enquanto escola, enquanto comunidade, eles estão à frente, né? É tanto que eles são tão líderes, e aí é um outro objetivo da escola Sucuru, da organização Sucuru, do cacique, né, das lideranças, é um outro objetivo também conquistado, né? Tanto que hoje nós temos um grupo que pertence o coletivo de juventude que pertence à organização sociopolítica. Ou seja, quando a gente vai pensar a política do território, a gente escuta a juventude, a gente escuta a comunidade, a gente escuta a escola e os outros espaços onde isso tudo acontece. Então, a gente tem uma juventude, sim, que é uma juventude topa tudo. Claro, nesse topa tudo a gente acerta, nesse topa tudo a gente erra, mas o mais importante é o que a gente constrói e o que a gente fica, né? Como eu disse lá atrás, e fica tanto dentro do território como fica fora dele. Teve uma ação que já faz alguns anos, né, que foi colocada em prática aqui, que foi a prática teatral, né? Gente, o que nós tivemos de estudantes se identificando enquanto atores foi incrível. Então, é usar esse teatro, essa mídia, para fortalecer o que o povo sucuru tem. É tanto que eles têm, né? A gente tem um grupo de jovens que, inclusive, fazem o trabalho de divulgação de mídia do povo sucuru, né? O pessoal da equipe, e eles usam um termo que eu acho bem bacana, que é assim, utilizando o que há de moderno para fortalecer o que há de ancestral. E essa juventude, ela se comunica, né, com muito mais habilidade, muito mais facilidade. Se a gente está na Assembleia, as regiões automaticamente pensam as homenagens, pensam o que fazer, e tudo muito impulsionado por eles, né? Agora, nós estivemos num pleito político, né, me permitam falar aqui, e onde o nosso cacique era candidato a prefeito e foi eleito prefeito de Pesqueira, né, do povo sucuru. E foi lindo, né, como a juventude, como o pessoal da comunidade abraçou isso e foi, por exemplo, para as redes sociais manifestar apoio, né, falar de toda essa importância, de toda essa construção. Então, a gente tem uma juventude, de fato, né, que é uma juventude pé no chão, inclusive o grupo que os denominam é Poiá Limolaigo, né, que na língua indígena Sucuru significa Poiá, pé, Limolaigo, terra, chão. Então, equipe ou juventude, pé no chão.
Então, eles são incríveis. Eu hoje trabalho com a turma de ensino médio, né, e eu fico, assim, perplexo de felicidade, como eles têm ideia, como eles têm vontade. Muitas vezes, nós até sugerimos, né, a proposta. Quando a gente senta com o aluno, a gente muda tudo. Porque é a partir daquele olhar dele, né, do que eles gostam de fazer, do que eles querem dizer, de como eles querem se expressar. E a escola também está aberta para isso. Tanto para sugerir, né, suas propostas, como para também ouvir a proposta do nosso estudante, do nosso guerreiro, da nossa guerreira. Eu acho que encerrou, né, Gabriele, as perguntas. Eu acho que a gente está bem no horário também já, né? Já está dando quase meio-dia. O tempo voou, Eduardo. Ouvir Muito. você é uma delícia. Você é um super contador de história. A gente se envolve e não vê o tempo passar. Foi maravilhoso. Que bom. O curso, a gente sai, né, fortalecida, né, para as lutas que todas nós temos, todos nós como educadores, né, como pessoas vinculadas à educação, à leitura. Muito inspiradora a sua fala, muito bonita, Eduardo. A gente ficou, né, com a sala cheia durante todo o período, eu fiquei olhando, né, a gente até agora com 38 pessoas, até um minuto atrás a gente estava com 40, então é uma alegria a gente estar, né, finalizando esse breve curso, né, mas que deixou muita lição, muito alimento para a gente. Muito obrigada, Eduardo, por mais esse dia junto eu que agradeço, Esther, agradeço a vocês, né, da releitura, vocês que estão à frente dessa feira de leitura que é tão significativa, né, para a nossa sociedade. Acho que já é o terceiro, ou é quinto ou terceiro ano que eu participo com vocês. É verdade. E o quanto, nesse momento de conversando, assim, o coração aperta de saudade, sabe, dos encontros, eu fico das muito construções. Porque você sabe, né, você está no coração da gente, né? A gente obrigado. fica muito vocês feliz. Também. Vocês sempre também. A gente está, né, sempre junto, nossos irmãos. Verdade. Eu costumo agradecer dizer a Gabriele, né, pelo apoio. Eu costumo dizer que a nossa parceria, desde o intercâmbio até aqui, né? E aí a gente não... Eu costumo dizer isso sempre, desse contato que vocês tiveram, né? Você, Carminha, aqui com Valdenice Chucuru na época, né? Foi a partir dessa mediação, Val como coordenadora do PIBID naquele momento, né? Essa mediação linda que vocês fizeram e que nos aproximou de uma forma tão bonita, né? E o quanto... Emília, que está aqui com a gente, tem um papel muito importante também nisso, né? Ela e Jaqueline, vem através do intercultural, né, indígena lá de Caruaru. Exato. Emília, Jaqueline, é muita gente, né? A gente vai começar a dizer aqui, a gente vai lembrando, mas assim, lembrando com saudade e com muita gratidão, né, por tudo que nesses anos a gente tem construído junto. Tá? A gente tem construído junto e a gente está aqui enquanto Chucuru, né, disposto e disponível sempre para poder contribuir com aquilo que a gente sabe, né, com aquilo que a gente vivencia. Tá? Eu não sei se eu tenho tempo. Tem sim. Deixa eu só dizer, né? Lembrar que você falou, né, que no dia 3 a gente vai estar junto de novo, né, da noite, com todo mundo que está aqui nesse minicurso, está convidado, a gente vai divulgar a programação que vai ser no YouTube, né, da Universidade, da Proesc. Então, a gente vai ter ainda esse outro encontro, ainda durante essa... Eduardo tem algumas imagens, né? Maria Helena, ela também, eu acho que ela quer dar uma palavrinha antes de sair, que ela vai precisar sair agora, mas eu estou disponível, né? Quem puder ainda ficar com a gente um pouquinho. E Clécio também, que é nosso coordenador também dos minicursos, se quiser também dar uma palavra, Clécio, ele está aqui com a gente também. Ok. Maria Helena vai falar, seu áudio está... Eu posso dar logo uma palavrinha. Obrigada, Eduardo, por mais esse momento, né, em que você fez essa explanação tão clara e tão completa, né, de toda a educação Chucuru, né, o que é que ela representa, e também foi uma alegria enorme a gente ouvir
né? Você trazendo o que é que representou o nosso intercâmbio, né? Que vem sempre sendo pontuado aqui e ali, né? Quando você traz Verdade, essas verdade. experiências mais recentes, É né? Da sempre uma honra educação. falar do intercâmbio, Maria Helena, porque, de Pois fato, é é. uma parceria que segue, né? Eu fico muito grato em nome de todo o povo chucuru, em nome de todos os professores e professoras que, naquele momento, participaram conosco do intercâmbio, né? Em nome de toda a nação chucuru, nossa gratidão mesmo por essa parceria, viu? Como também no inverso, no sentido inverso, né? O quanto a nossa experiência ao conhecer o pé de livro, a Sementes da Leitura. Inclusive, eu puxei a pergunta porque, para mim, Uhum. foi extremamente significativo. Ver lá, uma coisa linda, os pezinhos com as escritas das crianças, os mini livrinhos, maravilhoso, maravilhoso. Verdade, verdade. Então, foi para a gente foram momentos riquíssimos de troca e de aprendizagem. Então, eu queria destacar isso aqui, lhe agradecer, e vou pedir licença, que eu vou ter que sair agora. Tá bom. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada, a gente vai se falando. Até mais. Pois é, vamos falando. Agradeço também a todos, né? Como o Stefano falou, uma plateia presente e participativa. Tchau, Verdade, gente. verdade. Tchau. Eu posso? Ou mais alguém? Então, eu acho que Eduardo, né? Pode. Isso. Então, gente, eu queria mesmo, assim, além de agradecer, né, a todo o pessoal da organização, né, meus amigos, parceiros nessas construções, eu queria muito agradecer, né, a cada uma de vocês que ainda estão aí na telinha, né, no aconchego da sua casa ou no seu trabalho, em qualquer lugar que vocês estejam. Agradecer mesmo pela participação, né, pela interação. Eu me sinto muito honrado quando eu falo, né, do povo sucuru, quando eu represento o povo sucuru, porque não só sou eu falando, né, por trás de mim tem toda uma ancestralidade, tem toda uma história de massacre, né, de perseguição, de muito sofrimento, mas de resistência e também de muita alegria, né? Como deixou para nós o nosso cacique Chicão, para tudo em cima do medo, coragem. E é muito importante estar aqui e perceber que vocês, né, são um grupo de 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas que se inscreveram aqui, que participaram, que passaram aqui, né? Se vocês estão aí, é porque há uma afetividade, né, pulsando em vocês quanto aos povos tradicionais. E o quanto é importante, porque a partir dessa troca, dessa relação, desse olhar através de uma tela, a gente pode ressignificar, né, o mundo, as pessoas, as coisas. Então, obrigado de coração mesmo a cada uma que se fez presente nesse momento do minicurso. E para mim terminar, né, eu queria, se eu tiver tempo, né, declamar meu poema, O Respeito do Índio, né, por sua história. Eu trago um pouquinho de tudo o que eu falei, né, de tudo que a gente vivenciou enquanto sucuru. Então, para a gente finalizar esse momento, né, eu queria, antes de mais nada, fazer a declamação do meu poema. Pode ser? Posso? Com certeza. Posso começar? Com certeza. Vamos, minha gente. Vamos conhecer a história dos chucurus, que tem muito a lhe oferecer. Do cacique ao pajé, da retomada à escola, muita luta foi travada. Falei-me, Nossa Senhora. Não podíamos dançar o toré. Como íamos nos fortalecer? A igreja veio dizendo, tem outro modo de aprender. Ensinaram o que quiseram, tentando nos convencer de uma cultura bem distante, que nada ia nos enriquecer. Foi difícil resistir. Resistimos até agora. Muito sangue derramado fortaleceu a nossa história. De Mandaru a Tatuí,
Eita, que bela história. Aqui tem um velhinho tão sábio que canta, reza e fala com aqueles que tombaram na luta, guiando a nossa jornada. A nossa luta não parou, não vai parar, porque de Sucuru uma lição vai ficar. Vamos unir as forças do Ororubá, vamos unir as forças do Ororubá. Tupã, Tamanhim, Manhoxum e Iemanjá cantam e dançam com a gente no nosso terreiro lá. Eita, lugar sagrado, é a Serra do Ororubá. A Mãe Terra grita e geme, pedindo para lhe ajudar. Vamos preservar as águas, as matas e as pedras, se não quisermos acabar. O cacique Chicão lutou, por isso aqui estou gritando, sou o Sucuru do Ororubá, sou o Sucuru do Ororubá. Obrigado, gratidão a todos vocês por mais essa construção. Obrigada, Eduardo Feitosa, Obrigada. em nome da comissão Muito da linda, muito linda. Gostaria de agradecer sua participação e a participação de todos, tá certo? Eu que agradeço. Obrigado a vocês por tudo. E vamos nos encontrando. Vamos sim. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.